Muito boa tarde! Hoje temos um tema muito especial para tratar aqui com vocês. Será que a casa mais amada dos arquitetos, a famosa Fallingwater, que é do arquiteto Frank Lloyd Wright, pode ter gerado algum impacto negativo na vida dos moradores? Hoje nós vamos ver aí, né, se todos os pontos aí, né, se eles causam algum tipo de questão na vida das pessoas, né? Vamos ver o que o Feng Shui tem a nos dizer sobre as decisões de projeto do nosso querido Frank. Para quem não nos conhece, eu sou a Bel, ela é a Tef, nós somos arquitetas e nós somos especialistas na técnica do Feng Shui aplicado a projetos de arquitetura em interiores. E aqui nesse canal, Projetando com Feng Shui, nós te mostramos como as construções potencializam ou prejudicam a vida aí dos moradores, das pessoas que habitam os espaços que a gente constrói. E hoje nós vamos analisar a famosa Casa da Cascata. Então vamos lá, gente! Gente, essa daqui é um quadro novo aqui do nosso canal, que a gente chamou de Grandes Obras, e a gente vai analisar o Feng Shui. Então ficou grandes obras com Feng Shui, grandes obras com Feng Shui. E a gente vai analisar aqui projetos que são mundialmente famosos e entender como que eles refletirem, como que eles refletem na vida e na energia das pessoas que vivem lá dentro. Bom, vamos lá, gente. A primeira coisa, né, que vocês podem estar se perguntando, nossa, mas menina, será que o Frank Lloyd Wright conhecia o Feng Shui, tá? A gente, é claro, não sabe, a gente não teve a oportunidade de perguntar pra ele, né, mandar um direct pra ele perguntar se ele conhece, tá? Porque já morreu, né, obviamente, tá bom? Mas, pensando um pouquinho nas datas, provavelmente ele não teve esse conhecimento, tá? E também analisando um pouquinho do projeto, vocês vão ver daqui a pouquinho que provavelmente ele não teve esse conhecimento, tá? Fato é, ele morou um tempo no Japão. Ele pegou, sim, vários conceitos em relação à natureza, essa conexão, né, com a natureza lá no Japão, ele aprendeu muito isso lá, mas não o Feng Shui propriamente dito, tá bom? Por quê? O Frank Lloyd, a gente até trouxe aqui, ele começou a construção da Casa da Cascata em 1936, tá? E ele faleceu 23 anos depois, em 1959, tá bom? E o Feng Shui que nós estudamos aqui no canal, o Feng Shui do budismo tibetano do chapéu preto, ele saiu da China, né, e foi para os Estados Unidos, aí o nosso mestre, professor Lin Yun, ele chegou nos Estados Unidos e começou a ensinar os americanos por volta de 1986, tá? Ou seja, o Frank não estava lá para receber essas informações. Naquela época, né, o Feng Shui, ele era basicamente aí, ele era velado lá na China, ele não era um assunto globalmente aí conhecido, tá? Mas com o comunismo lá na China, teve esse êxodo cultural lá da região e hoje ele é reconhecido aí em todas as partes do mundo, inclusive aqui no Brasil, né? Bom, por acaso, se você não conhece o canal, se você não caiu aqui de paraquedas, já ouviu falar de Feng Shui ou não ouviu falar de Feng Shui, só para trazer aqui um alinhamento sobre o que é essa técnica do Feng Shui, tá? O Feng Shui não tem nada a ver com misticismo, não tem nada a ver com nenhum tipo de religião. O Feng Shui são uma série de técnicas, são série de observações, de conceitos teóricos que os chineses desenvolveram lá na China para entender o meio ambiente. Então, por que eles estudaram o Feng Shui? Feng Shui, a tradução literal é vento e água. Feng é vento, Shui é água. E eles começaram a estudar como que os ventos circulavam, como que as águas também elas circulavam pelos terrenos, para encontrar os melhores terrenos para fazer a implantação das construções no território chinês. E depois, a partir disso, eles foram entendendo também que, quando eu construo uma casa dessa forma, as pessoas tendem a responder dessa forma. Eles começaram também a fazer uma análise. Essa palavra que eu vou usar agora, assim, vai ser muito atual para o que eles estavam fazendo de uma forma lá mais antiga, mas chama de rupestre, que realmente é uma técnica muito antiga, tem mais de 4.000 anos. Mas eles estavam tentando entender como que a arquitetura influenciava emocionalmente e psicologicamente a vida das pessoas. Claro que eles não usavam essas palavras, essas terminologias, mas era isso que eles estavam fazendo, compreendendo, a casa tá mexendo na pessoa. Então como que eu faço uma construção que vai fazer essa pessoa ficar melhor, ter mais saúde? O Feng Shui, ele faz parte da medicina tradicional chinesa. Ele é uma das técnicas, são 8 técnicas que eles usam para trazer bem-estar e saúde para a vida das pessoas. O Feng Shui é uma delas, eles trabalham as pessoas de dentro para fora e o Feng Shui, que é a construção, é de fora para dentro. Eles entendem, se a pessoa ficar nesse layout, nesse formato de construção, com esse tipo de ventilação, ela vai se sentir melhor, logo ela vai ter resultados melhores, logo ela vai ser mais próspera, logo a China como um todo vai ser mais próspera.
E as tá? pessoas vão viver. As pessoas vão viver. Porque no fundo era pra ter qualidade de vida, Sim. né? Então, é sobre isso, tá? Então, eles colocaram vários pontos, vários conceitos, tá? Então, por isso que a gente fala que Feng Shui não são regras, elas são conceitos, sem polaridade. De, isso daqui é certo, isso aqui é errado, isso aqui você deve fazer, isso aqui você não deve fazer. Não, eles olham, isso aqui causa isso. O que a pessoa vai fazer ou não é decisão dela, de livre, as pessoas têm livre-arbítrio, elas podem fazer o que elas bem entenderem, tá? Inclusive o Feng Shui pode ser usado para trazer o bem-estar, como se você sabe que esse conceito vai trazer esse efeito, se você fizer o contrário, logo você consegue o efeito contrário. Inclusive, na live que a gente analisou do Big Brother Brasil, a casa do Big Brother aí, desse ano de 2022, no caso, tá? Eles usaram esses conceitos para estressar os participantes, depois dar uma conferida também lá no canal, se você não assistiu, tá bom? E só para trazer um esclarecimento aqui, né, todo mundo fala, mas é religião, porque, né, a linhagem da escola do budismo tibetano, tá bom? Não é religião, por quê? Porque o Feng Shui ele veio da filosofia, como a Bel falou pra vocês. E com o tempo, tá? Por N motivos, tá? Ele acabou achando uma casinha dentro do budismo, tá? E acabou vindo junto com o budismo, mas aqui no canal a gente separa muito bem o que é a parte transcendental, que é a parte xamânica, budista, do que é a parte de arquitetura em si, que vem lá da raiz da filosofia, que é o que a gente aplica no nosso dia a dia e na prática dos projetos de arquitetura e de interiores, tá bom? Então só pra deixar claro, Sim. né? E não tem nada a ver com arquitetura japonesa, com telhados japoneses, coisas do gênero, tá? Mas até pra ter um gancho do que a Tef tá falando, por justamente ter encontrado, a Tef sempre fala isso da casinha, mas por ter encontrado uma casinha dentro da cultura, do budismo e tudo mais, acontece sim de terem algumas, vou chamar de práticas agora, tá? Tem algumas sim dentro do conhecimento Feng Shui e inclusive da cultura da medicina chinesa, eles usam a respiração e eles usam a meditação como técnicas de trazer paz interior, de trazer equilíbrio emocional, e eles entendem o ser humano de uma forma completa. Que o ser humano ele precisa ter equilíbrio interno e também ter equilíbrio externo para ele ter realmente uma boa qualidade de vida. Então existem sim, dentro do universo do Feng Shui, o que eles chamam de curas transcendentais. A gente entende que esse nome não é tão amigável falar assim pra gente, porque parece uma coisa muito estranha, falar transcendental, como assim, tá? Mas eles são basicamente técnicas de respiração, técnicas de meditação para trazer esse bem-estar também para a pessoa, tá? Mas o que a gente faz aqui no canal Praticando com Feng Shui? A gente tá organizando um pouco as coisas para você entender que você pode sim usar essas técnicas, esses conceitos na construção. E a gente está dividindo, isso daqui é construção, e isso daqui é energia pessoal, é meditação, é Qigong, é questões voltadas para o ser humano. E dentro desse bloco de conceitos que eu posso usar na construção, é com esses conceitos que a gente vai avaliar as construções, dentre elas a nossa querida e amada Casa da Cascata. Não sei se vocês gostam, a gente apaixonada por esse projeto, acho que foi o primeiro projeto de arquitetura que eu vi na vida. Quando eu fiz o exame para entrar o vestibular, para entrar na faculdade, a primeira vez que eu tentei arquitetura, porque foram algumas, eu entrei só na terceira, mas tudo bem. Dessa vez eu tava no colégio, na verdade eu entrei, só que eu não podia cursar. Mas foi justamente fazer a réplica grande da Casa da Cascata. Ah, que legal! Foi a primeira vez que eu tive contato com arquitetura na minha vida, assim, lá no colegial. E então, desde então, assim, é Casa da Cascata, gente, Que não tem o que falar, né? Tipo, é um dos maiores projetos aí. Fica nos Estados Unidos, tá? Pra quem não sabe. Deixa eu fazer um comentário que também foi meu primeiro grande contato, não foi assim. Logo que eu entrei na faculdade de arquitetura, eu não sabia, eu lembro que eles fizeram uma vivência assim com a gente, escreve uma folha de papel, 10 arquitetos nacionais, 10 arquitetos internacionais. Sem fazer isso, e o pessoal acabou de entrar na faculdade e nem sabe. Não sabia, eu mal sabia escrever nem em Maier, assim, eu não sei nem por que eu entrei na faculdade, assim, eu queria fazer casas. E daí eu fiquei, vou pesquisar um pouco mais, aquilo me marcou bastante, assim, falei, poxa, eu tenho que pesquisar um pouco mais, como é que eu entrei na faculdade, eu não sei nem escrever o nome de 10 arquitetos nacionais, 10 internacionais. E tinha um exercício, logo no primeiro semestre de faculdade, que a gente tinha que se juntar em grupos, e a gente tinha que pesquisar um arquiteto famoso internacional. Daí o meu grupo estudou justamente Frank Lloyd Wright, eu não conhecia nada sobre isso, eu não conhecia nada sobre ele, e eu me apaixonei pelo Frank Lloyd Wright e eu fiquei surtada nessa casa, eu ficava, gente, é uma casa em cima de uma cascata, assim. Sim, totalmente. Daí, tipo, até hoje, assim, Frank Lloyd Wright, assim, lá no céu, é uma coisa incrível. Então a gente escolheu começar essa grande obra, a gente até já tem outros estudos de casa aqui guardadinho na manga, mas a gente quis começar com ele porque tem realmente aí um apego emocional. Um valorzinho sentimental aí pra gente estrear esse quadro.
Bom, gente, mas vamos ver aqui o que efetivamente essa casa trouxe para as pessoas, tá bom? Assim, visualmente falando, é óbvio, a casa é maravilhosa, arquitetonicamente falando, ela é incrível. A gente não vai entrar nos méritos de detalhes construtivos e conceitos e tudo mais, tá? Porque acho que isso vocês encontram no YouTube, isso tem aí um monte de vídeo bacana, podcast sobre o assunto, tá? Depois a gente pode até deixar embaixo, né, na descrição, a gente coloca depois para quem tá vendo gravado, o link desses conteúdos que a gente assistiu, pra poder trazer mais conteúdo aí sobre a vida do Frank, sobre a Casa da Cascata em si, tá bom? A gente vai focar aqui no Feng Shui, tá? E que o pessoal que tá ao vivo, tá? A gente tá de olho aqui no chat também, então qualquer coisa vão falando aqui com a gente, tá estamos bom? vendo tudo aqui. Estamos vendo tudo, tá bom? É que a gente montou um roteiro aqui pra gente poder passar tudo que a gente tem, porque a casa é grande e é bastante coisa aí pra gente analisar, certo? E não tem como a gente falar sobre o Feng Shui sem falar da história, das pessoas e da vida que aconteceu lá dentro, tá bom? Então vamos só contextualizar vocês em relação a isso. Eu vou compartilhar, daqui a pouco a gente compartilha, né? A foto. A gente trouxe as plantas, o baguá, tudo direitinho, vai ser bem bacana, tá bom? Vamos lá, então, contextualizando, tá? Da onde surgiu a Casa da Cascata. Vamos só fazer um parênteses. Por que é tão importante pra gente, dentro do Feng Shui, falar sobre a história das pessoas? Porque o Feng Shui ele é uma junção do espaço. O espaço por si só ele vai ter a questão de energia, a questão de layout e tudo mais, mas também tem o ser humano. Não existe estudar o Feng Shui sem você entender a pessoa que está vivendo lá, o que ela está vivendo, o que ela está sentindo, qual que é a história dela. Porque a pessoa e a casa dá um match. Um vai influenciar o outro. A pessoa que vai escolher o layout que vai aparecer lá dentro. Uma pessoa, gente, dois apartamentos tipo e duas famílias completamente diferentes, elas vão fazer casas completamente diferentes no mesmo planta tipo. As pessoas interferem na casa. Não, eu só queria te cortar porque, na verdade, é um match de 3. Nesse caso aqui, tá? Mais especificamente, assim, porque é um match dos moradores, da casa e do arquiteto. A pessoa que vai compor a casa pra fazer isso, é transformar os sonhos dessa pessoa com o conhecimento dele, criar a construção que vai fazer essa relação. Sim, porque ele vai colocar muito dele também no processo. Vocês sabem, se vocês projetam, vocês sabem o quanto você coloca do seu gosto pessoal, do que você acha mais bonito, do que você acha mais organizado, do que ser, enfim, o conceito de arquitetura aí que você curte mais, os materiais, tá? Mesma coisa com o que o nosso querido Frank aqui. Ele colocou muito da personalidade dele também nessa casa aqui. E nós vamos fazer essa leitura agora. Então, por cima, quer contar até a história deles rapidinho? Não, basicamente, gente, essa é uma casa, tá? Que era a casa dos Kaufman. Era uma casa de... É uma família que tinha uma loja de departamento. Isso, né? É uma família muito rica nos Estados Unidos na época, tá? O Edgar Kaufman tem uma loja de departamento, enfim, muito dinheiro, realmente, né, na época. E ele, a esposa, a Liliane, e o filho dele, o Júnior, tá? E essa aqui era uma casa de veraneio. Eles tinham a casa na cidade e eles tinham esse terreninho ali. Inclusive, essa não é a única casa que o Frank Lloyd fez pra eles, sim, né? Sim. A gente vamos chegar nas outras casas, né? Muita coisa aí. Mas ele resolveu fazer essa casa. E o Edgar, deixa eu colocar a casa aqui pro pessoal do ao vivo poder ver. Só pra vocês já visualizarem aí o que aconteceu, tá, gente? Essa é a Casa da Cascata. Caso alguém não saiba qual é a Casa da Cascata, essa é a casa em questão. E aí o que aconteceu? O Júnior, ele estudava na escola do Frank Lloyd Wright, que eu não sei falar. Taliesin. Isso mesmo. Eu não sei se é Taliesin ou Taliesin, tá? Taliesin, acho que é Taliesin. Que ele abriu uma escola aí já no final da sua vida. E o Júnior estudava lá. E ele ficou amigo lá. Não se sabe direito se o Júnior que conseguiu contato por pai ou se o pai já conhecia o Frank, porque ele já era, enfim, conhecido na sociedade, e pediu pra ele fazer aí uma casa de campo, e ele fez. Levou ele lá, o Frank lá, e falou, o Edgar falou, eu quero ver a cascata. Aí o Frank Lloyd ficou pirado na cascata e falou, eu quero fazer em cima da cascata. Até só contextualizando, quando o Kaufman pediu pro Frank Lloyd Wright, que nessa época já era o final da carreira, mais pro final da carreira dele, ele já tinha 70 anos quando ele fez esse projeto, tá? Quando ele foi fazer o projeto, o Kaufman falou, eu quero uma casa que eu consiga enxergar a cascata. Ele queria fazer uma casa olhando para a cascata. E o Frank Lloyd Wright falou, não, a gente vai fazer uma casa em cima da cascata. Então a forma como ele implantou, ainda mais pra época dele, foi uma coisa extremamente inovadora. Boa, tá? Aí, enfim, tem os detalhes construtivos e tudo mais, mas trazendo um pouquinho, vamos já trazer um pouquinho do Feng Shui aqui, tá, gente? Um ponto em relação a essa fachada, tá? Um ponto de Feng Shui muito legal, que provavelmente o Frank não sabia, mas teve sim essa conexão que ele aprendeu lá no Japão em relação à natureza, é os 5 elementos, né? Frank, eu não sei se sem saber...
Como é que o Não Frank... sabe. É que o Frank, ele assim, ele era americano, aí ele teve uma vida muito forte de viagens, ele realmente morou fora dos Estados Unidos, ele foi morar um tempão na Europa, ele fez uma viagem, a gente tá falando de 1800 e gente, 1800, 1900 50 e alguma coisa. A gente tá falando de muito tempo atrás, mas ele era muito bem viajado, tipo, em 1959, ele foi, morreu. 1936. 1936, ele foi pro Japão, ele conheceu a cultura japonesa, e lá no Japão é muito forte essa relação da construção com a natureza. Então eles têm esse conceito de união, de natureza, da construção respeitar a natureza. Lá é muito interligado isso, o espaço de contemplação, criar as vistas que você pode enxergar a natureza lá fora e todo esse relacionamento. Né, usar muitos lá no Japão, é muito comum na cultura japonesa, ainda mais tradicional zona, usar os materiais naturais, usar a qualidade do próprio material, trabalhar muito encaixe, tudo muito bem encaixadinho, tudo bem pensadinho, como se fossem pecinhas que se encaixam. A arquitetura japonesa tem peças que tem templos que eles não usaram pregos, que foi tudo desenhado com encaixes perfeitos. Então a gente já foi pra lá e realmente é incrível. É incrível. Gente, vale a pena. Então ele chegou lá, ele chegou lá no Japão e se deu de cara com tudo aquilo. Então ele conseguiu absorver bem essa história desse relacionamento com a natureza. Com a natureza. Sim, até né, as janelas, elas são piso-teto. E justamente para criar essa ambientação fora e dentro, para você estar lá dentro e ter toda essa conexão, né? Como as casas japonesas, né? Elas são realmente bem abertas, assim. Independentemente disso, a gente tem um conceito no Feng Shui que chama a teoria dos 5 elementos. Não sei se você já ouviu falar. Do Feng Shui da medicina tradicional chinesa. Isso, da medicina, na China isso é muito, muito forte, tá? Que basicamente 5 elementos são o fogo, a terra, metal, água e madeira, tá? E o que acontece? O Frank, sabendo ou não, tá? Não vamos entrar nessa discussão. Ele conseguiu colocar na fachada os 5 elementos, tá? Então, por exemplo, vamos pensar na natureza primeiro. O fogo, ele vem do sol e do próprio fogo, tá? A terra vem da própria terra. O metal vem das pedras, tá? Naturais. A água vem da própria água, então no caso aqui da cascata, tá? E a madeira é da vegetação, então toda a parte verde de árvores é a madeira. Aí o que ele fez na arquitetura? Ele colocou, seguindo a mesma ordem, tá? O fogo. O fogo é a iluminação, e a casa tem uma boa iluminação, inclusive à noite fica uma luz bem bacana. Tem um projeto de iluminação super bem pensado, inclusive na fachada. Ele iluminou a fachada de uma forma super poética, usando a caixilharia, a estrutura externa, muito legal. E se a gente for pensar um pouquinho mais, até por caixilharia vermelha. A própria caixilharia vermelha. Né? Então de dia ela também está representada pela caixilharia vermelha. A terra, pelo próprio concreto mesmo, tá? Então essas varandas que tem essa alvenaria em volta, bem marcada, traz o elemento terra, inclusive a cor, que é esse beijinho, ele é parte aí, uma das cores, uma das tonalidades que pode estar presente aí no elemento terra, tá? Depois, a água é representada também pelos vidros, então toda essa parte de, como bem envidraçado, ele trouxe bem presente também, representa aí o elemento água. Depois, eu pulei. Você pulou até Eu pulei o metal. Um metal vai pela própria caixilharia, bem trabalhada, toda desenhada, e tá? os revestimentos de pedra E também. os revestimentos de pedra natural. Que eles usam muito, né? Nessa torre aí que pega os 3 andares e toda a base, tá? E todas as paredes ele revestiu, usou essa pedra também. Isso, dentro também o piso de pedra, né? Ele usa bastante as próprias pedras aí da região. E por último, a madeira que ele usou aí. Tem toda a marcenaria. Pela própria situação de ver as árvores. Bom, essa casa, ela tá envolta nessa floresta, né, que tá dentro de uma floresta. E lá dentro também tem as árvores em toda a vista, então dentro da casa você vê essa natureza toda. Mas também os móveis são todos feitos de madeira, ele teve uma junção muito bonita, assim, até com a caixilharia conversa com a marcenaria, que tem os negócios que abrem lá. Então ele trabalhou muito bem os 5 elementos. Então, por esse aspecto, e eu acho que até por isso que é uma coisa que toca as pessoas. Sim. Tipo, acho que se fosse fazer uma enquete, qualquer pessoa olha pra isso e fala, uau! Porque não saiba de Feng Shui. Muita calma. Mas assim, só de olhar isso, ela é uma coisa bastante encantadora, ela é impactante. Porque toda vez que você tiver os 5 elementos representados, se tiver esse equilíbrio dos 5 elementos, vai ser agradável. Porque tem uma base de equilíbrio. Então até a biofilia isso, né? Sim. Então remete muito ao natural e essas formas
não vou falar orgânicas, mas sabe, não é retinho, não é um quadro, não é um cubo. Se ele tivesse colocado um cubo, ele não teria esse impacto. Mas a natureza, ela tem essa irregularidade, essa simetria que já você sei, a consegue gente trabalhar. pode colocar a madeira. Tô pensando na madeira ainda, gente. Fiquei pensando na madeira. Por esse jogo de Como se fossem os como galhos. se fossem galhos, Pode com ser. esse tronco central. Pode ser. Talvez mas... não sei se Deixa eu terminar o funcionar. pensamento. Mas essa irregularidade das lajes, que ele fez essas lajes todas saltadas, esse jogo com essa água, com todas essas características dos 5 elementos, por ter tudo isso é uma coisa que naturalmente as pessoas vão olhar e vão agradar. Eu sei que quem já estuda Feng Shui, eu já vi o pessoal aqui no chat falando mais isso, mais aquilo, mas calma, calma. Sem saber, lembra da sua vida como era antes de conhecer a gente e tal, você bate o olho e você fala, nossa, o que é isso? Rola uma curiosidade, rola... Quero entrar aí dentro. Mesmo. O que será que tem dentro? A gente trouxe até outras imagens aqui, ó, gente. Aqui é lá de baixo, da fachada ainda, tá? Mas aqui tem a sala, aí tem essa escadinha que desce pra cascata, direto na cascata. Então eles podem literalmente da casa descer e tomar banho na cascata, tá? Aqui é uma vista de frente dela, então dá pra ver aí essas varandas, né, fazendo esse desenho. E aqui é uma foto da varanda, de uma das varandas, tá? Só pra vocês terem uma ideia. Basicamente, o principal são essas varandas grandes, tá? Porque é para as pessoas justamente saírem e apreciarem a natureza, tá? Em termos de interiores, assim, a área é bem menor, tá? E aqui é por onde chega a entrada, que a gente vai começar a falar dessa parte aqui, desse acesso principal, pensando um pouquinho agora no Feng Shui da implantação. Sim. Certo? Primeira coisa, assim, gente, se você levar em consideração, acho que qualquer legislação de qualquer lugar hoje em dia, essa casa nem poderia ter sido construída. Naquela época, tudo bem, estava no meio da floresta, nem sei se a legislação na época estava desse jeito, mas construir em cima de rios, hoje é proibidíssimo. Aqui no Brasil, pelo menos, ninguém conseguiria fazer uma casa dessas. É verdade. Então foi um recorte no momento histórico que podia e tudo mais. A gente não vai entrar em mérito de estrutura, de deu certo, não deu errado. Existe toda uma polêmica, tá, envolvendo a estrutura e o projeto estrutural dessa casa, que fica para outros vídeos, outros produtores de conteúdo e tudo mais. Mas só para vocês saberem isso, essa questão de construir uma casa em cima da cascata, pelo Feng Shui a gente vai falar, mas isso é uma coisa que hoje não aconteceria. E como esse é o principal, a gente vai deixar pro final, né, Bel? Sim. Essa discussão aí, essa polêmicazinha, tá? Mas vamos lá, gente. Aqui, a gente quer mostrar pra vocês deixa eu pegar aqui, peraí, que eu acho que eu passei. Aqui, eu queria mostrar aqui a implantação, tá? Então, o que acontece? Pra quem não conhece, só viu foto externa, tá? Eu não sei se todo mundo chegou a pegar a planta e analisar a planta e tudo mais, tá? Então, vou só passar aqui pra vocês. A gente tem, a pessoa ela entra por essa passarelazinha aqui, tá? Então tem uma passarela que a pessoa desce uma trilha, na verdade, lá, né, da rua, desce uma trilha até chegar nessa passarela. Aí tem a passarela aqui que passa o rio, tá? Daí tem esse caminho que tá em branco aqui na imagem. E a pessoa, ela entra por aqui, ó. Ela vem por esse caminhozinho. Aí o que acontece? Ela tem que passar aqui, nesse corredor, porque afunila nesse corredorzinho, porque tem uma escada aqui. Aqui, ó. Tem essa escada e tem esse corredorzinho aqui. Então a pessoa passa por esse corredorzinho e aí ela chega nessa porta, que aqui é a porta de entrada, efetivamente, tá? Tem essa porta de acesso e essa porta de acesso. Elas estão viradas pro mesmo lado, a gente não sabe dizer qual que ele pensou como principal. Acredito que essa primeira, porque essa aqui tá muito escondida, tá? Então colocamos aqui como uma porta secundária, tá? A gente vai falar E sobre o acesso por portas, já aqui. pode falar agora. Pode falar agora. Gente, aqui tem uma coisa do Frank Lloyd Wright, tá? Que ele gostava da ideia, tipo, tem toda uma história das construções que ele faz. Ele gostava da ideia de deixar a porta escondida, tá? De deixar a porta não tão óbvia, pelo menos fazer um recuo na fachada para criar a porta, mas justamente para criar essa história de privacidade da família, sabe? Tipo, o núcleo familiar mais protegido. Ele também usava muito o quintal do fundo e tudo mais, mas ele tinha muito dessa nos projetos dele de quando casas, esconder a porta principal. Então isso é uma característica do Frank. Isso. E isso, né, isso já é um ponto que a gente pode trazer aqui pelo Feng Shui, tá? Então, o segundo ponto, né, a gente falou dos 5 elementos, o segundo ponto aqui em relação a essa análise é justamente essa questão da entrada não visível, tá? Inclusive, se você for ver pela foto da entrada, né, você chega na casa e você vê essa entrada onde a gente tem esse pergolado, onde a gente fala, é aqui a porta. Só que não é. E aí você tem que fazer um caminho estreito pra chegar lá, tá? Então,
não ter a entrada visível é um ponto pelo Feng Shui que acaba prejudicando a energia das pessoas que moram lá, tá? Por quê? Porque a entrada principal é o principal acesso de Qi. Qi nada mais é do que energia vital, tá? Então a energia fica difícil de entrar. Ali ainda tem uma outra questão do próprio caminhar, tá? Mas fica difícil de entrar e as pessoas também fica difícil acessar, tá? Então não é uma casa convidativa, por assim dizer, tá? É uma casa que ela tem muita coisa aí a esconder, digamos assim, tá? Aqui, assim, lembrando que essa daqui é a casa de veraneio dos Kaufmann, tá? Sim. Que ele projetou. E ela já é uma casa escondida no meio de uma floresta, digamos assim, até. Tem um dos vídeos que a gente assistiu, nós não conhecemos, infelizmente, a Casa da Cascata, ainda vamos conhecer, a gente ainda não conhece. Era um rapaz comentando um podcast, na verdade. E o rapaz estava comentando da visita que ele fez pra Casa da Cascata, e que não é uma visita fácil. Não é uma visita que é, tipo, simples de chegar, tipo, realmente você pega o carro e vai lá longe, 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 chega lá, 4 horas de viagem de carro, fora da cidade, e pra chegar lá. Então, hoje é mais localizado, mais fácil de achar, porque é um ponto turístico, é um lugar que muitas pessoas que estudam arquitetura querem conhecer, né? É um lugar de visitação, mas pensando que quando isso daqui era simplesmente uma casa de veraneio da família, não tinha nenhum tipo, não tinha gente GPS, gente. Então era realmente um lugar bem escondido, então condiz aí com essa questão da fachada, das portas escondidas. Isso. E essa questão de não criar esse entrosamento social, digamos assim, né? Porque a pessoa ela fique mais escondida, né? Tem questões que a gente nota um pouco também da vida do próprio Frank Lloyd Wright, tá? A vida dele, não sei se vocês conhecem, foi uma vida um pouco peculiar, digamos assim, um pouco complexa. Aconteceram muitas coisas complicadas. Ele teve acho que 4 ou 5 esposas. Uma se acidentou, a outra foi queimada, assim, foi assassinada. Então tem várias coisas, assim, em relação à própria vida dele que... É uma vida complexa. É uma vida complexa. Não foi só que divorciou, não estamos mais bem nos divorciados. Não, realmente era a vida pessoal do Frank, realmente é uma vida um pouco... sairia em muitas capas de revista, assim, de notícias de famosos, assim. Isso. Inclusive saiu. Tá? Porque era difamando interessante. um pouco ele, assim, das decisões dele sobre a vida dele, tá? Então, a gente acredita, analisando agora, que essa questão de não colocar a porta visível era porque ele também não queria deixar a vida dele exposta, ainda mais que, né, que ele tinha um reconhecimento, assim, tá? Então, aqui a gente traz um pouquinho da própria personalidade do arquiteto, que sim, acaba influenciando aí, tá? E isso acontece. Por que a gente tá trazendo isso? Porque é normal, a gente tem, quem projeta, é interessante conhecer os conceitos e até se autoconhecer. Porque é uma grande tendência da gente repetir nos nossos projetos o nosso padrão. Então, por exemplo, se é normal pra gente um tipo de construção, é normal pra gente usar um tipo de revestimento, é que a gente vai tender a usar muito aquilo. E quando a gente está falando de Feng Shui, que está trabalhando mais com energia, com o fluxo do Qi, a tendência é de repetir para os nossos clientes as nossas verdades, o que a gente acredita, como a gente enxerga o mundo. Então é por isso que é tão interessante compreender esses conceitos, para entender essa polaridade, para conseguir olhar, tipo, o meu cliente quer essa consequência? Essa consequência que é normal para mim, ao meu familiar, será que essa consequência é o que aquele ser humano quer? É o que faz sentido na vida dele? Um ponto legal, trazendo um ponto positivo aqui, tá? É que ele fez a casa em aclive, porque você chega por aqui e aí depois você sobe para os outros andares. Assim, ele poderia ter feito ao contrário, ele poderia ter ido lá por cima, né, e feito uma casa que descesse. O terreno sabe? desce. O terreno desce. é uma piramba, porque é uma cascata, desce, né? tá. Mas a entrada ele usou de baixo para cima. E que é muito positivo, gente, Isso. porque o que acontece são os conceitos do Feng Shui, que a energia ela sobe. Então, quando você vai fazer a implantação e tudo mais, eles entendem, quando eles vão ler a planta, eles entendem que a energia ela tá ascendendo. O terreno, a construção em si, né, é como se ela fosse uma representação da vida da pessoa. Então, conforme ela vai caminhando na vida, entrando na casa e tudo mais, e vivendo aquele espaço, a energia vai subir. Então, para eles entendem que a pessoa vai ascender na vida, ela vai crescer, ela vai prosperar, vai ter mais sucesso, vai ter mais reconhecimento. Aqui a gente tem, tudo bem, a entrada da casa é uma subida. Se fosse uma descida já seria pior. Mas aqui a gente não pode deixar de comentar que o terreno em si é um terreno que tá descendo, É tá? uma colina, né? Porque a água tá descendo, Justamente porque ele foi implantado em cima da cascata. E a cascata, a água tá descendo, logo o terreno tá descendo também, tá? Então o fundo da casa tá lá, você pode
pôr o pezinho, não pode, hoje em dia não pode, mas você poderia pôr, eles poderiam, os Kaufmanns poderiam colocar o pezinho lá na cascata, curtir a cascata meio que vistos de dentro da casa. E quando a gente tem um terreno que desce, a gente tem essa questão de a energia no decorrer da vida dele, da jornada da vida deles, a tendência, pelo ponto de vista do Feng Shui, é que a vida deles vai cair. Eles vão perder, principalmente nas áreas do fundo do Bagua, que seriam prosperidade, que seriam ganhos financeiros, sucesso e reconhecimento, fama no caso, e relacionamento. A tendência é que eles teriam menos energia no decorrer da história da vida deles nessas 3 áreas. Boa. Mas se ele não avacalhou... Então, a entrada tudo bem. A entrada tá bonitinha. A entrada poderia, o terreno poderia ser, de repente, ter feito a entrada do terreno de uma outra forma, que também... Teria que passar pela cascata, Sim. né? Complicado, gente, complicado. Também, né? Vamos combinar que eu acho que é a única casa no mundo em cima da cascata. De qualquer forma, não sei. Né? Não sei se é a única, porque né, pode ter outras aqui. Talvez na China e no Japão tenham algumas, talvez tenham, mas conhecida mesmo seria essa, tá? Agora, gente, vamos entender um pouquinho a parte de dentro, tá? A gente até trouxe um 3D aqui, tá? Até esse vídeo aqui, ó, deixando aí os méritos aí pra pessoa que fez, tá? Se quiser digitar no YouTube e achar. A pessoa fez um vídeo todo do 3D da casa, tá? E vai ajudar bastante a gente a entender um pouquinho o que acontece aqui. Então, a pessoa, ela chega aqui por trás, tá? Aí ela sobe aqui, ó, entre essa escada aqui, sobe aqui pro segundo pavimento e esse estreitamento, e entra por essa porta. Na hora que ela entra, ela chega aqui, tem uma mesa com uma poltroninha aqui virada de costas e uma biblioteca aqui lateral. Chegou, a gente tem 3 salas de estar, então uma sala aqui mais perto da porta, uma outra sala mais no fundo, junto com a lareira, e uma outra grandona aqui nesse pedaço com a vista para a cascata. E do lado de lá a gente tem uma estante de sala de jantar com uma mesa pequena para 4 pessoas, mas que a princípio, pelo que nós ficamos sabendo, ela abre, aumentando aí para 10, 12 pessoas. 15 pessoas, para quando eles forem receber amigos, né? É uma mesa que ela pode ficar centralizada. Isso foi uma ideia do Frank. O Frank Lloyd Wright, ele desenhava até as mobílias. Ele realmente tudo ia até por ele, né? Reza a lenda aí que ele desenhava tipo até a louça. Ele realmente desenhava tudo dentro da casa, tudo. E ele desenhou e ele optou por colocar a mesa lá encostadinha para ele ter pro vão da casa, o térreo ficar mais livre, mais circulável, né? Eles só usarem a mesa quando eles fossem comer, e quando fosse receber um monte de gente, desencostava a mesa, abria aquela dourada toda abrível, assim, e fazia uma grande recepção. Aí a gente tem a cozinha aqui atrás, com um depósito aqui no meio das pedras, e aqui, ó, esse pedacinho é a escadinha que dá acesso para colocar os pezinhos na água lá na cascata, que é uma cobertura que ela abre e fecha. E agora, né, analisando então um pouquinho aí do próprio Feng Shui, a gente vai aplicar o Bagua. Primeiro a gente sempre acha o perímetro, ou seja, a área construída da construção, tá? Então a gente marcou aqui de vermelho, marcamos também a nossa setinha da porta de entrada. Será que aquela porta ali não é? Eu tô achando que de repente, né, que eles fizeram algumas reformas, porque a casa passou por N problemas estruturais, assim, porque a casa já quase caiu, porque uma briga por causa dos ferros da casa. Mas eles passaram por várias reformas, inclusive de caixilharia. Será que na hora que eles fizeram a casa ser de visitação, eles não fecharam aquela porta? Que aquilo ali tem cara... assim, se ali for entrada é até pior, porque ele tem um nariz pequeno e um bloqueio logo na frente da porta. Gente, complementando aqui, nós fizemos mais algumas pesquisas sobre o Falling Water e a gente achamos um vídeo de uma pessoa entrando na casa e ela realmente, entra por aquela portinha menor. Então a entrada não é na lateral, aonde tem a mesa de trabalho, tá? Ela é realmente uma entrada estreitinha e escura, com um nariz pequeno, né? Um corredorzinho estreito, e logo que entra, a porta abre pra fora, que é uma outra questão do Feng Shui, que a energia não vai entrar, ela não consegue entrar 100%, ela como se desse um passo pra trás antes de entrar. E quando ela entra, não é um armário, é uma bancadinha, então é como acho que imaginamos que é um espaço de rouparia, de apoio de chegada, mas também é um bloqueio, tá? Porque tem um móvel baixo e uma parede de pedras na frente, né? Sim, então a entrada é uma entrada estreita, nariz pequeno, com um bloqueio na frente, e daí sim ele entra pra dentro da casa, e nós não temos a questão da pessoa trabalhar de frente pra porta de entrada. Isso, até porque o Qi ele vem de dentro pra fora, tá? Então mesmo tendo aquela porta ali, o Qi ele vai permear de dentro pra fora, o que não vai causar a questão do fluxo, tá?
E a gente aplicou o Baguá aqui, tá, gente? Quer explicar rapidamente pra quem não conhece aqui o canal? O que é o Baguá, Bel? Gente, o Baguá, Ba significa 8, Guá significa lados. Baguá é uma grade, eles chamaram de grade energética, uma grade energética, para eles entenderem aonde que são os pontos da casa. Então eles mapearam na construção, eles fizeram esse mapeamento da medicina chinesa, tanto na construção, como eles fizeram também no corpo humano. Então, para fazer uma assimilação, para ficar fácil para você entender, é como se fosse o mapa de meridianos, que tem um mapa de meridianos do corpo humano, que eles fazem aquele agulhamento da acupuntura no ponto do rim, o ponto da cabeça, o ponto do fígado. Eles fizeram esse mesmo mapeamento na construção. E eles entenderam que quando eles fazem, digamos, o agulhamento do Feng Shui, quando eles fazem o ajuste do Feng Shui, eles conseguem fazer uma leitura das áreas da vida da pessoa. Eles dividiram a vida dos seres humanos em 9 áreas, tá? Então são 8 áreas perimetrais, por isso Baguá, 8 lados, e uma área central, que eles até chamam de tal, que o centro de tudo é o equilíbrio de tudo. Tem toda uma teoria por trás de tudo isso, tá? A gente não vai entrar em muitos méritos, mas essas áreas são... Quer mostrar assim no mapa? Mostra. Então, a área do trabalho, que é onde já tá marcando o Tzinho, só pra ficar fácil pra ninguém se perder. Aí pra baixo a gente tem a área da sabedoria. Que já temos uma falta. Já temos uma falta aqui na área da sabedoria. Aí temos a área da família, aqui um pouquinho pra cima aqui tá de lado, tá? Vocês estão lendo a Baguá de lado. Aí depois nós temos a prosperidade, que também tem uma faltinha aqui no pavimento térreo. Depois nós temos o sucesso, reconhecimento e fama. Depois nós temos relacionamento, que tem um big excesso, uma grande área excedente, quer dizer que tem uma área fortalecedora, tá? Tem mais energia na área do relacionamento. Aí depois a gente tem a área da criatividade, futuro, filhos, essas questões. E aí depois a gente tem a área dos amigos, pessoas que ajudam, toda a relação com amigos interiores, como religião e fé. E o centro, que é a saúde, que é o equilíbrio de todas essas 8 áreas perimetrais. Quando a gente fala que tem uma falta, quer dizer que tem menos energia. Quer dizer que se eu tivesse o quadradinho inteiro, eu teria 100%. Eu tenho um pouco menos, a gente pinta de amarelo pra ficar visível pra vocês, tá? Onde tem amarelinho, quer dizer que eu tenho menos porcentagem dessa energia. Então, a partir desse Baguá aplicado aí na planta, eles conseguem entender mais ou menos como que a pessoa vai, em base, se sentir aí dentro, tá? Mas isso aqui é só leitura de Baguá. Depois tem que ler o que acontece além disso. Tem questões de bloqueios, tem questões de vários tipos de detalhes, e tem toda a questão de como é que o layout foi distribuído e como que isso interfere no bem-estar das pessoas. Gente, voltando um pouquinho para a história dessa família, só para vocês entenderem, a família Kaufman, o Edgar e a Liliane, eles tinham muitos problemas conjugais, tá? Isso na sociedade, na época, era aberto. Ela sabia que ele tinha várias amantes. São os relatos que a gente ouviu, tá? Ninguém entrevistou a família Kaufman, mas são os relatos que a gente encontrou, assim, sobre a família, sobre eles, sobre a história da casa, sobre tudo mais. Isso. E só trazendo, assim, aqui a gente vai relacionar tudo isso com o que a gente soube que eles viveram, tá? Então, eles tinham essa questão de problema conjugal, ela tinha depressão. Sim, ela já tinha depressão. Isso. Mas ela era uma pessoa super ativa, assim, ela trabalhava no hospital, ela tinha vários projetos, ela vinha de uma família boa também, dentro da sociedade, mas eles tinham essa questão conjugal. Reza a lenda que o Edgar, ele tinha muitos casos extraconjugais. Que era assim, ele era um rapaz... Ele era um rapaz da balada, digamos assim. E realmente essa desarmonia, ela existia, tá? E trazendo um pouquinho aqui dos guás, analisando o guá, né? Acho que a maior falta que nós temos aqui é a falta na sabedoria. Inclusive tem a descida ali, né, pra cascata nessa área. E quando a gente tem uma falta, aqui no caso, é falta de paz interior, falta de autoconhecimento. E essa falta também está relacionada ao relacionamento amoroso, tá? Porque se você não conhece a si mesmo, é muito difícil você se relacionar com outros seres humanos, né? Ter um parceiro ou parceira. Então aqui já demonstra que é um espaço que vai causar mais transtornos emocionais, digamos assim. A pessoa ela vai tender a não sentir essa paz de espírito e não vai tender a se autoconhecer para lidar melhor com as outras pessoas. Certo? Certo. Outro ponto de Baguá aqui, o Frank, ele acertou uma coisa e a gente até sente que isso tem a ver com a energia dele também, que ele colocou a lareira no guá do sucesso. E o sucesso, ele fica aqui. Acertou no sentido dele ser muito intuitivo. Isso. Ele tinha umas coisas que era bem Pega metade do sucesso e da prosperidade, na verdade, aqui, né?
Ela vem daqui, ó, até aqui e junta ao fogão do lado. Então tem um excesso de fogo aqui na área do relacionamento, né? Que também... Bom, a lareira no sucesso é bom, tá? Que é fogo na área do fogo. Então é uma pessoa que ela vai ser muito reconhecida, porque a luz dela tá sempre brilhando, tá? Tem energia de fogo lá. Então os Kaufmans, eles eram super famosos, o próprio Frank, ele era super famoso. Então, ok, um ponto positivo aí em relação a isso. E a gente tem esse outro ponto que tem o fogo também na área do relacionamento. Não só o fogo da lareira, quanto o fogo do fogão, tá? Esse amarelinho aqui é o fogão. Daqui a pouco a gente dá uma olhadinha em umas fotos pra vocês entenderem melhor. E quando a gente tem excesso de fogo no relacionamento, o relacionamento... Nem tá aí, eu acabei de ver. O relacionamento, ele tende a ficar mais explosivo, no sentido de ter muitas brigas, muitas discussões, porque é uma energia muito yang num gua que ele é muito yin, né? O relacionamento é a área da mãe, é a área da ternura, é a área do carinho, da suavidade, da estabilidade. E na hora que a gente tem excesso de elemento yang nessa área, a gente acaba descompensando essa energia. Essa área do relacionamento, gente, a gente inclusive teve uma aula faz pouco tempo dentro do nosso curso com o Danilo, que a gente está estudando mais a fundo essa relação da medicina chinesa, dos 5 elementos com as áreas, tá? E essa área do relacionamento é a terra, e é um momento, assim, do Baguai, de toda essa questão dos 5 elementos, que é uma área muito sensível. Então imagina uma terra onde você vai plantar a natureza, onde você vai plantar uma plantinha. Se essa terra ela estiver muito seca, a planta vai morrer. Se essa terra estiver muito molhada, a planta vai apodrecer. Então essa terra ela tem que estar no equilíbrio perfeito. Ela é um ponto muito delicado. Então não é para nem estar muito forte, nem com muito fogo, nem com muita água. Exato. Ela tem que estar equilibrada, no ponto perfeito de equilíbrio. Então, por isso a área do relacionamento, que é justamente essa terra que a gente está falando, é um ponto geralmente que se a gente fosse colocar assim no gráfico dos clientes que vêm procurar a gente para buscar o Feng Shui, para buscar esse equilíbrio, acho que o relacionamento assim tá no top entre os pontos mais pedidos, porque é realmente um ponto muito sensível. Achar esse ponto de equilíbrio quer dizer que você está sempre buscando esse equilíbrio. Não é que você vai achar o equilíbrio e não vai mexer mais nele. Você vai ter que sempre estar prestando atenção nisso, tipo, tem que regar um pouquinho, calma, tem que secar um pouquinho. E isso é muito do relacionamento. O relacionamento é se dar, esse ceder, esse vai, esse volta, esse tá tudo bem, dá espaço, chega perto. Então é muito interessante tudo isso. E a gente tem aí 2 fogos. A gente tem o fogo da lareira e tem o fogo do fogão. Então a gente tem sim um pouco mais, talvez, de secura e de calor. Daí sim, essa talvez tendência à explosividade aí, talvez uma irritação, algumas coisas aí. Vocês vão ver que até no quarto lá em cima tem um quarto pra ele e um quarto pra ela, gente, da maneira como era esse relacionamento aí. Na época acho que era mais complicada essa questão de divórcio e tudo mais, eles acabaram ficando juntos mesmo, mas nessa situação super complicada. E você vê que eles tinham excesso de relacionamento, né? Então não era pra ser uma coisa complicada, né? Era pra eles terem excesso dessa energia, mas na hora que coloca muito fogo ali, aquilo descompensa. Isso atrelado àquela falta na sabedoria, aí sem paz interior, sem autoconhecimento, aí que tem essa fragilidade muito grande aqui dessa diagonal oposta, tá? Os guas, eles se relacionam nos seus opostos, então um acaba prejudicando o outro, então essa combinação aqui... É até a própria falta com grande excesso, né? Sim, e é engraçado, porque ali na sabedoria ainda tem a escada que desce então, a gente tem a falta, a escada que desce, né? E a gente tem lá em cima 2 fogos e um super excesso. Não sei se aquela escada é uma saída também, mas tem um super excesso lá no fundo. E então tem muita tendência pro relacionamento, pouca tendência para autoconhecimento, sabedoria e paz interior. Então é interessante. Interessante, né? A gente analisar tudo isso. Muito bem, o resto, assim, de uma maneira geral, ok, tá? Só um outro ponto que vale a pena trazer aqui, né, Bel? Essa questão de você entrar... Eu acho que é a entrada mesmo, tá? Tudo bem. De você entrar e dar de cara já com essa mesinha de trabalho, que na verdade eles nem trabalhavam aí. A princípio tinha uma sala tipo, uma sala de estudos, né, que seria o nosso home office hoje em dia, lá em cima, tá? Mas vale a pena ver também que essa entrada, ela tem um bloqueio. Ela não é uma entrada ampla, né? A gente tem toda essa amplitude dessa sala, mas logo na entrada ele acaba bloqueando também. Mais uma perda de chi, mais uma perda de energia aqui. E se a pessoa realmente ficar trabalhando aqui, como nessa imagem, essa pessoa está completamente de costas e no fluxo do chi.
pessoal? Independente, volta lá na planta. Volta. Independente, faz de conta que, independente de qual das duas entradas fosse, se fosse a porta que eu gostaria que fosse, porque não seria um vai e volta, ou a porta que está indicando que quem pesquisou foi a Tef, tá, gente? Todas as literaturas que ela encontrou estão falando que essa daí é a porta de entrada, nenhuma das duas seria boa. Porque o que acontece? Essa entrada que a Tef está considerando, deixa na planta. Essa entrada que a Tef está mostrando, o que acontece? Ela ainda é mais ampla, tá? O que acontece? Você tem um corredorzinho dos dois lados, porque você entra aqui, tem um corredor com vidro, e aqui você tem tipo uma paredinha, e daí você chega e no caso você tá dando ou de costas ou de frente, depende de a pessoa resolve sentar, não sei como é que era, se eles mantiveram exatamente o layout que eles usavam, ou se alguém realmente trabalhava aí, tá? Mas ou a pessoa vai estar de costas, mas de qualquer forma, dentro dessa proporçãozinha tem um estreitamento, a pessoa não consegue simplesmente entrar e ir reto. Ela tem esse desvio assim na circulação. Lembra que a gente está pensando sempre na circulação do fluxo do Qi. Então tem esse desvio, se fosse a entrada principal. Se fosse a outra, era pior ainda. Porque a gente tem duas paredes aqui do lado, que a gente chama que é o nariz pequeno. A gente nada, Feng Shui chama de nariz pequeno. Que é um estreitamento na entrada, que faz com que a pessoa, a energia, ela tenha realmente que, como se ela tivesse que se espremer para entrar em algum lugar. Daí entraria na frente desse armário aí, e dela distribuiria pra direita e pra esquerda, não sei o que tem ali em cima, e ela distribuiria... É uma parede que tem o acesso, né? Ela se distribuiria pros lados, então aquela entrada, que não seria vai e volta... Também não seria... Ela seria também muito ruim, assim. E você chegaria numa parede, num espaço bloqueado lateralmente, bloqueado de frente, pra escoar. Então a gente gosta de pensar tipo como se fosse uma fumacinha. Então imagina uma fumacinha entrando aí, ela ia rodopiar pra caramba e ela ia chegar com menos escuridade no resto. Aqui na entrada que tá marcada com setinha, que é a entrada principal, pelo menos você consegue ter menos tempo, uma visão dessa amplitude da sala, apesar da pessoa estar aí de costas. Se alguém quiser trabalhar aí, já pode falar sobre essa sala, sobre essa mesa de trabalho. Sim. O que acontece quando você trabalha nessa posição? Bom, a pessoa está de costas para a porta de entrada, e ficar de costas não é legal porque você está de costas para tudo que acontece na vida, né? Então essa pessoa, ela tá vendida, digamos assim, ela não sabe o que acontece por trás dela. E um outro fator é que ela tá exatamente na frente da passagem do fluxo do Qi, ou seja, a pessoa, ela recebe muita energia, mais energia diretamente do que o corpo dela está preparado, e ela vai acabar ficando muito cansada. Uma pessoa que ela vai estar... Se ela ficar trabalhando uma hora aí, ela já vai... Ai, meu Deus, cansei. Sabe quando você só... Uma hora não dá pra dizer exatamente isso, tá? Só um exemplo. Mas ela vai se cansar muito rápido, vai ficar improdutiva, vai se esgotar. E vai, naturalmente, prejudicar o seu Qi pessoal, né? O Qi da pessoa, e vai acabar enfraquecendo. Isso pode trazer problemas de saúde na hora que você tem uma perda energética dessa forma. Em que seria interessante pensar, né? Pensando na planta dele, mas por que a pessoa se colocaria assim, de costas pra porta? Primeiro, a gente não sabe se ele fazia home office, né? A gente não sabe se naquela época eles faziam home office, se ele realmente trabalhava aí, ou se ele assinava um contrato, pensava alguma coisa aí em questão de negócios. Porque também isso aqui também é uma casa de veraneio. Tá? Então não sabemos nesse ponto, nesse nível, como é que nós chamamos isso, né? Como que era o uso, tá? Isso é muito importante pra gente ter. De repente é só uma mesa que ele colocou aí pra ele fazer leituras. E ele nem ficava tanto aí, tá? Mas pensando em layout, por que a gente entende essa logística também? Ele sentado aí, ele consegue ver a lareira e consegue estar de frente pro convívio social. E uma coisa que o Frank fazia muito, ele falava muito sobre isso, sobre a lareira no centro da casa, sobre a família toda voltada para o centro da casa. Então faz até sentido ele estar de costas para o mundo lá fora e olhando para dentro da família. É um posicionamento, sabe? É uma decisão de projeto que está trazendo isso. Claro, tem as outras questões do Feng Shui todas que a gente traz aqui para vocês, mas a gente entende a lógica dessa tomada de decisão. Sim, não foi à toa, com certeza, né? Mas pelo Feng Shui não é a melhor posição, tá, pessoal? Bom, em termos de sala, ok, tá? Ai, meninas, esse sofá é de costas pra janela. É um sofá que a pessoa vai usar de vez em quando pra receber, é um estar. Não vemos problema nisso, tá? Se fosse, tipo, o sofá que a pessoa fica sentada o dia inteiro, porque, sei lá, um aposentado que fica o dia inteiro no sofá, sentado lá, vendo TV de costas pra janela, já é outra situação que vai trazer pra ele, vai trazer um desconforto, vai trazer uma insegurança, porque depende muito do tempo de permanência. Como já é veraneio, já é um tempo menor. E pensando que é só pra ter festas e convívio social, menor ainda, tá? Então não é uma questão que a gente
vai abordar aqui. Aqui, a sala de jantar. Vamos falar um pouquinho sobre essa sala, Bel? De jantar. Bom, gente, o fato é a mesa encostada na parede, que pra época isso foi super moderno, né? É super moderno, gente. Ele criou essas mobílias todas encaixadas também, e ele colocou a mesa era um ponto importante pra família, sempre foi um espaço de reunir e tudo mais, ele encostou ela na paredinha aí pra ter mais amplitude na sala, pra não ficar um trambolho assim no meio de toda a circulação. Então foi uma decisão de projeto, mas o que acontece? Pelo Feng Shui, pelo olhar do Feng Shui, a mesa é um momento onde as pessoas se reúnem, onde as pessoas conversam, onde elas trocam, tem muito a ver com o convívio social íntimo da família. E quando essa mesa ela tá encostadinha na parede, o que acontece? É como se a gente não tivesse uma roda. A mesa ela representa bem isso, uma roda de pessoas conversando, interagindo, trocando, convivendo. E quando a gente coloca na parede, uma das cabeceiras na parede, é como se tivesse a comunicação vindo e pum, pula alguém e volta para o mesa. Então a comunicação ela não fica tão fluida, dá uma ruptura assim na comunicação. Então pelo Feng Shui não é a melhor decisão você ter uma mesa encostada na parede. Boa. E realmente eles tinham toda essa questão familiar complicada aí, né? Como a gente falou pra vocês. A lareira, ok. Aqui também, né? A gente já passou. Agora vamos um pouquinho pra cozinha. A mesa da cozinha tá melhor. Porque ela tá cega, ela tá solta, ela tá no centro. Pelo tipo de arquitetura e pela época, e como eles eram uma família muito rica, acredito que na cozinha especificamente ficavam mais os funcionários, tá? Do que a família em si. Porque existe uma edícula, e lá na edícula tinha 3 quartos para funcionário, e ela plim plim chamava eles. Então, sim, existiam os funcionários, tá? Só por isso que a gente trouxe essa informação. Bom, armários normal, pia normal. O fogão tá num ponto bom por duas questões, tá, gente? Que poderia ter cometido feito esses pontos do Feng Shui muito facilmente. Ele tá por muito pouco pra dentro do baguá. Isso a gente já ficou feliz, né? E faz sentido, porque o que acontece? Quando o fogão ele tá pra fora do baguá, a pessoa tende a ter problemas financeiros. Que não é o caso da família Kaufmann. Que não é o caso da família Kaufmann. Pelo contrário, né? A obra era pra custar 1, custou 5, assim. Foi 4 vezes mais cara do que o valor inicial. Do que o previsto, Então, tipo, o fogão tá pra dentro, com certeza. O dinheiro eles tinham, tá? Não era o problema. E o outro ponto é que o fogão, ele tá de frente pra porta de entrada. Então, quem está cozinhando está na posição de comando. E pode vir a questão, mas vocês acabaram de falar, meninas, que quem frequenta, quem usa essa cozinha são os funcionários, a família Kaufmann não usava esse fogão. E aí, quando o fogão ele tá de frente para a porta de entrada, não importa quem está usando, se realmente são os donos da construção ou se são funcionários, mas o que acontece? Pela cultura chinesa, tá? Quem está preparando o alimento está colocando sim a sua energia nisso. Eles entendem, no Oriente isso é muito mais comum do que aqui no Ocidente. No Oriente é normal que tudo é energia, tudo é vibração. Então, quando você está preparando um alimento, você está colocando também a tua energia lá dentro. Tá? Então, para eles é importante o ato de preparar o alimento e se alimentar. Não só lá, mas tem muitas culturas que levam isso em consideração. Agradecer pela comida e tudo mais. É muito importante. É importante, tá? Isso foi uma coisa que foi se perdendo aqui no Ocidente, talvez. Algumas famílias têm essa tradição, algumas não. Mas essa energia chega. Então, se a pessoa que está cozinhando ele está numa posição desfavorável pela cultura do Feng Shui, a pessoa ela pode transmitir insegurança, ela pode transmitir medo, ela pode transmitir opressão, pode transmitir várias coisas para o alimento. E a pessoa que vai comer esse alimento, no caso a família Kaufmann, eles iam ser alimentados também por essa energia. Então, por causa disso, é importante a localização do fogão e aqui tá certinho, tá de frente com a porta. Muito bom. Dinheiro realmente não era o problema. Aqui mais uma foto do fogão, só pra vocês verem. Eu não saberia usar esse fogão. Eu fiquei olhando pra essa gente, não sei usar isso. Agora vamos pro pavimento superior, tá? Só pra localizar vocês, então a gente tem essas grandes varandas aqui pros quartos. Todos os quartos tinham uma grande varanda, porque a ideia era justamente passar mais tempo fora do que dentro. E aqui são os quartos. Um close aqui, mais do 3D. Aqui, ó, subia na escada, a escada tá aqui pra trás. A gente tem o quarto do senhor Edgar, tá? O Kaufmann, que é essa suíte grande. A gente tem, daí aqui tem o banheiro, tá? A gente tem Quarto de hóspedes. Esse quarto de hóspedes, boa. E ali, do outro lado, a gente tem o quarto da Liliane, da esposa dele.
eles já pediram pro Frank aí 2 quartos separados, tá? E tem umas questões bem legais aqui sobre o sistema no pavimento que a gente vai falar pra vocês. A gente trouxe a plantinha só pra gente conseguir observar melhor. Deixa eu já pegar primeiro o baguá. Aqui é o perímetro. Ali é só pra vocês entenderem esse Passarela. puxadão, é uma passarela que dá lá pra edícula, tá? E aqui a gente tem então todo o perímetro da área construída, né, desconsiderando as varandas. E aqui nós temos o nosso baguá do segundo pavimento. A chegada da escada é aqui, ó, olha só. Repetição. De novo, chegando de frente para um bloqueio, de frente para uma parede, característica do nosso querido Frank. Aí, né, em termos de crenças, do que ele realmente acreditava em termos de vida, em termos de energia, de arquitetura, certo? Claro que ele não sabia que ele estava fazendo isso, Sim, tá, sim. gente? Não é que ele acreditava que ele tinha que chegar no bloqueio, não, ele fazia isso. Mas Sim. o que a gente tá falando aqui É é natural. quando a pessoa, de repente, não estamos falando que o Frank Lloyd Wright é uma pessoa bloqueada. só pra colocar os pingos nos i pra gente não ser mal interpretada, porque vídeo na internet é o caos na Terra, É verdade. tá? Então, o que acontece? Ele criou, a gente entende que lá no térreo existe esse bloqueio, independente das entradas que a gente estava analisando, existe um bloqueio na entrada. Quando ele colocou no segundo andar, ele também criou um bloqueio na entrada. Ah, em todos os projetos dele ele fez isso? Não, tá? Mas nesse caso aqui, talvez porque ele era um cara muito intuitivo. Esse projeto aqui ele também fez, assim, tem toda uma história de que ele fez isso aqui muito rápido. Ele talvez tenha entendido isso como uma coisa do relacionamento com a família, então ele de repente percebeu que tinha esse bloqueio na família, ele fez esse projeto dessa forma, mas pelo Feng Shui a gente analisa a repetição. Então quando a gente acontece uma informação no térreo, ela se repete no andar de cima, a gente fala, interessante, tá? Então é realmente um padrão de vibração da família, do Frank, da junção dessas duas coisas que está se repetindo. As casas, elas contam histórias das vidas das pessoas que estão vivendo lá dentro. Quando a pessoa está projetando, ainda mais um cara intuitivo como ele pode ter pego muita coisa no ar e ter criado isso daí. Então, olha só, temos isso. Tem mais uma informação importante sobre essa chegada. Manda, Bel. Quando você chega, você dá na parede e todos os quartos estão para trás. Então, aí reforçaria, provavelmente a entrada lá do térreo, será que provavelmente tem mais chances agora de ser o vai e volta? Porque, poxa, aqui no quarto também a gente tem o vai e volta. A gente tem essa questão dos quartos estarem todos para trás. O que é isso? Aqui na área íntima também. Então, toda a vida íntima dele está para trás na entrada. A energia está indo e está voltando. É como se eles não conseguissem desenvolver e desenrolar essa vida íntima. Está toda acontecendo para trás. Eu estou chegando, a energia... ela não volta, a energia ela vai pra frente. Você pede vento, volte. Não, o vento vai. O vento só tá fluindo. É tipo água também. Água também. volta. Água naturalmente ela não vai, volta. Menos você joga ela pra cima, dela cai. Mas se você soltar água no terreno, ela vai descendo e vai achando o caminho dela. O Tia ele faz isso, ele vai achando o caminho dele. No caso, quando é de cara com uma parede, ele dá aquele redemoinho e vai distribuindo pra trás. Mas a tendência é, se a energia estivesse entrando pela porta, óbvio, gente, que tem as janelas, meninas, o Ti entra pelas janelas, principalmente porque quando a gente está estudando o fluxo do Ti numa construção, a gente leva em consideração a porta de entrada e todo o caminho que a gente faz a partir da porta de entrada, para entender como que essa energia vai chegar até o último ambiente lá do último andar. Até porque os seres humanos também são os movimentadores de Ti. Então as pessoas andando pelo espaço, elas movimentam também o Ti. Combinado? Por isso também a porta de entrada, tipo, ninguém vai ficar pulando janela por aí. Na janela, o Ti é trazido pelos ventos. Aqui, no caso, a entrada e a circulação é feita pelos seres humanos, tá bom? E em termos de planta, né, Bel? A gente tem faltas e excessos aqui, então tem uma faltinha ali na prosperidade, uma falta grande aqui na parte de amigos, ou seja, pessoas que ajudam, né? Então essa falta que vai, vamos colocar a maior falta do Guá, seria aqui essa parte dos amigos. Ou seja, na vida íntima, provavelmente não tinha muitas pessoas que realmente ajudassem eles de verdade. Tinha muita festa, muitos colegas e bebidas e festas e tudo mais. Ok, mas na hora de alguém ajudar, amigo de verdade, sabe? Esse amparo real que às vezes a pessoa precisa, no caso, basicamente não tem aqui esse Guá. Sim. Independentemente disso, eu acho que o que mais chama atenção aqui, é o layout. Sim. Né, Bel? Tem as questões de faltas e excessos. Então, faltas que tem aqui. Amigos, na área do trabalho, na área da família e na área da prosperidade. Então, essas são as faltas que a gente encontra, tá? Aquela passarela, ela é fechadinha ou ela é coberta só? Pelo que eu entendi, ela é fechada. Tá, bom, tem aquela passarelinha, então Porque tem é um excesso na área da prosperidade e um pouquinho da família.
E a gente tem um excesso ali no guest room, no quarto de hóspedes, a gente tem um excessinho no relacionamento de novo. E na área da criatividade tem um excessinho ali naquela área da sabedoria, tá? Boa. Um ponto importante, Fala. gente, só contar um pouquinho da história, tá? Então eles tinham os quartos separados, nitidamente o quarto do Edgar era bem maior, né? Ele ficava ficando com a suíte master aí. Ele era o dono da grana e o homem da casa e tudo mais. A Liliane acabou ficando nesse quartinho aí de trás, só que ela não dormia aí. Ela não gostava de dormir nesse quarto. A gente já vai até entender o porquê. Ele realmente tem vários pontos complicados aqui em termos de Feng Shui. E como ela não gostava de ficar na casa e dormir nesse quarto, ela acabava dormindo lá na edícula, junto com os funcionários. Né? Não junto com os funcionários, a parte da edícula era privativa, mas o quarto dos funcionários também era lá. E ela acabava ficando lá, ao invés de ficar aqui com o resto da família. E esse ponto é muito importante, né? Assim, é claro, né? Já sabemos o relacionamento, tinha um problema, mas essa questão de ela ir dormir na área dos funcionários e Não é não... nem sobre ela dormir na área dos funcionários, ela não dormia na casa principal. É, Ela era dona verdade. da casa e ela não dormia na casa principal. Não se sentia vontade pra isso, Não né? se sentia à vontade. Como a gente vai fazer a análise da casa, vocês vão entender. Se eles, de repente, namoravam no master room e ela queria ter o quarto dela sozinha, ou por que eles resolveram ter, se era comum naquela época, a gente não chegou a fazer essa pesquisa, tá? Deles terem cada um o seu próprio quarto. Mas ela não se sentia à vontade e relatos é que ela realmente gostava de dormir lá do outro quarto. Então ela não assumia a casa. Sabe, então essa é uma postura que daí seria mais um lado mais psicológico do por que ela não assume a casa, por que ela não assume a propriedade dela, o que estaria acontecendo. Seria interessante conversar com ela e entender o porquê que isso estava acontecendo, né? Como ela já vinha de um quadro de depressão, vocês vão ver que é super alinhado o layout desse quarto com o quadro que ela tinha. Vamos falar sobre esse quarto dela? Vamos então, falar primeiro sobre né, o quarto Bel? dela. Bom, Só fazer um comentário ainda do macro, gente. Na hora que a gente tem essa questão do vai e volta, a energia ela tende a ficar mais forte no fundo, tá? A gente fala dentro do Feng Shui tem uma posição que é muito importante, que é a posição de comando. Então, quando a gente tem sempre a gente vai analisar onde é a posição de comando da construção. No andar de cima, a posição de comando é... o quarto mais no comando seria o quarto de hóspedes, É, o quarto né? que tem mais comando é o de hóspedes. Por quê? Porque ele tá mais pro fundo deste andar. Os dois quartos, tanto do Edgar quanto da Liliane, eles estão fora da posição de comando do andar. Tá? Então os dois já estão numa posição mais desfavorável em relação ao quarto de hóspedes, tá? Apesar de, parece que os hóspedes realmente ficavam no quarto na casa de hóspedes, que era onde ela gostava mais de dormir, tá bom? Mas só pra vocês terem isso, existe essa questão de posição de comando. Por quê? Porque isso condiz com o quarto dela. Sim, estar no comando é ter controle da própria vida. Sim. Né, Bel? E ela tá totalmente a mais fora do comando de todos, que é a parte mais do fundo, o mais no vai e volta possível também, ou seja, a vida não desenrola de jeito nenhum. E tem um agravante. Dentro dos quartos, olhando o layout de todos os quartos, Deixa eu pegar uma planta mais limpa, só pra ficar mais fácil. todas as camas, tanto a cama de hóspedes quanto a cama do quarto do Edgar, as camas estão na posição de comando, apesar de, dentro do ambiente, elas estão na posição de comando. Agora, o quarto da Liliane, ó, esse aqui é o quarto do Edgar, mostra. A porta de entrada do Edgar, ele tá numa posição de comando, pelo menos ele consegue, tá, a porta tá ao contrário, mas ele consegue enxergar quem tá entrando. O quarto de hóspedes também tá na posição de comando. Agora, a Liliane, deitada na cama dela, ela tá de costas pra quem tá entrando no quarto. Então, ela é a única pessoa que tá realmente fora da posição de comando dentro do quarto. Ela é a mais fora de comando da vida, gente. Esse quarto aí é realmente um quarto que dá pra justificar bastante. Certa ela de não querer Sim. dormir aí, né? Vamos combinar. Tá? E um outro ponto muito interessante nesse quarto, que é um agravante pro quadro que ela já tinha, dentro do Feng Shui a gente analisa a questão da relação da água com as posições de longa permanência das pessoas. E quando a pessoa ela dorme com a cabeceira ou de lado, muito próxima de banheiros, de paredes com água, principalmente paredes divisas com banheiro, geralmente já fazem essa relação, a pessoa ela tende a aflorar muito o lado emocional dela. No caso dela, a cabeceira da cama dela, que já está de costas para a porta, ela está na parede do banheiro. Então, a tendência é que ela vai aflorar ainda mais o lado emocional dela. E lembrando que ela já vem de um quadro de depressão. Então, a gente está falando de uma pessoa que está vindo para a casa de veraneio, descansar, relaxar, se conectar com a natureza. Se recuperar. Se recuperar. E ela está ficando no quarto com o menor comando possível,
de costas para a porta de entrada, com a cabeceira para um banheiro. Então, para ela, realmente deveria ser bem desagradável dormir nesse ambiente. Fora isso, a gente tem setas invisíveis apontadas para ela. O que são setas invisíveis? Setas invisíveis, a gente não se apega muito às palavras do Feng Shui, tá? Você pode colocar como quinas. Quinas secas apontadas para um lugar de permanência, no caso, para a cama dela. O Feng Shui, ele tem essas palavras mais poéticas, não foi meio poética até. Essa é uma palavra chinesa, gente. Palavra chinesa. É uma tradução chinesa, tá? Então não precisa se apegar muito a isso. Fato é, existem quinas apontando para ela. Quinas, quando nós estamos em contato com quinas, isso já foi comprovado até pela neuroarquitetura, depois dá uma olhada no assunto que é bem legal, tá? A pessoa, ela tende a se sentir estressada quando a gente tem facas, quinas apontando pra gente. Por quê? Porque se a gente cair, desmaiar, alguém empurrar, você sabe que, o seu corpo sabe que se você bater, você já era, né? Você pode se machucar e de uma forma muito grave. Então, tendo consciência ou não, o seu cérebro lá dentro tem uma glândula que se chama amígdala, e ela é responsável justamente por esse sentimento de luta e fuga, né? É o que dá o nosso instinto mesmo. E quando tem setas apontadas pra gente, a gente sente esse estresse, tá? Então, no caso da Liliane, ela tá aqui, tem a seta da mesa apontada pra ela e tem essa seta da lareira aqui dessa parede, ó, apontada também pra cama. Isso é um armarinho também? Não, aqui é a projeção da lareira. Tá. Tem só aqui o pilarzinho que segura a lareira, aí aqui em cima tem um buraco, em cima vai ter foto aqui daqui a pouco, tá? E então ela também vai se sentir muito pressionada, muito cobrada nessa posição aqui desse quarto, tá? E, né, vamos combinar, o Edgar tem uma cama de casal, ela tem uma cama de solteiro. Sim. Sacanagem, né? Sacanagem. Tem a foto do quarto de hóspedes? Tem foto de todos os quartos. Eu só queria trazer isso aqui também, ó. Olha a repetição, tá? A gente pensa que ela era mais que estava sendo afetada mais emocionalmente, mas olha aí, gente. Aqui no quarto dele a gente tem algumas coisinhas. Então a gente tem, primeiro, a porta ela tá abrindo ao contrário, então ele tá por trás da porta. Uhum. O que é isso? A pessoa, quando você, já reparou quando você abre uma porta? Você entra meio que em diagonal, assim, pra lá? E essa porta tá vindo, a energia ela tá vindo mais... A primeira vista que você vai ter vai ser a lareira, você não vai ver tanto quarto. Depois que você virar, você fala, um quarto. Mas a cama dele, pelo Feng Shui, são dos pontos, ele tá por trás da porta. Então não é um ponto muito favorável. Vamos lembrar que o quarto dele já não está na posição de comando, que também não é muito favorável. Mas esse moço também está com a cabeça voltada para 2 banheiros, ele não está feliz com um só, tem 2. Então tem 2 banheiros. Vantagens dele: o quarto dele, o layout no final tem mais comando, porque ele não está por trás das costas, né? E ele tem uma cama maior, é um quarto mais amplo. Então é um quarto que tá perfeito? Não tá, mas tá melhor do que o dela. Boa. E tem um ponto aqui também, né, das mesinhas de cabeceira, né, Bel? Olha só, ele tem 1 e ela tem 0. Não, ela tem um daquele Ela tem ladinho. ela tem esse ladinho. Assim, ele tem uma bela mesinha de cabeceira, ela tem uma Aqui não mesinha tem de mesmo, né? cabeceira. A gente vê na foto, mas acho que a princípio não tem mesmo. Vamos ver na foto, a gente já fala sobre isso se não tiver, tá? E o quarto de hóspedes tá aqui, que ok, né, o quarto de hóspedes não tem essa questão emocional aflorada. Tem um bloqueiozinho na entrada, mas pouca coisa, Dentre os né? 3 quartos, esse é o melhor quarto. Esse é o melhor quarto. Se ela fosse dormir nesse quarto, ela já ia se sentir bem. Sim, Porque ela já ia estar mais no comando que ele. sim. Mas acho que ele também não ia deixar. Essa aqui é uma foto que a gente encontrou do quarto do Edgar, tá? Então a porta pra cá, o armário, a lareira aqui na frente, a mesinha. Aqui é a foto do quarto dela, tá? Então aqui o pilar, ó, fazendo a seta, a mesa aqui também. A gente tem ela aqui de costas pra porta, o banheiro tá aqui atrás. Não dá pra ver se ela tem, mas acho que ela tem uma mesinha de cabeceira, né? Próximo. Aqui, ó, que a gente consegue ver melhor, Bel. Isso. Tem um móvel desenhado pelo Frank Lloyd Ela aqui tem no negócio. Um móvel apoio, mas tudo bem, ela tem. Mas aqui também tem a porta do banheiro, banheiro, né? Ela realmente tá de costas pros dois, assim. Sim, Não tem problema, tá? Estar assim, mas assim, uma sensação bem ruim, né? Assim. ela tá de costas, gente. E é isso. É o que a gente tem. Beleza. É o que a gente tem até aqui. Segundo andar, ok, gente? Agora vamos pro terceiro andar, que vocês vão ver que é rapidinho, que é só o quarto do Júnior. Esse aqui é o terceiro andar, deixa eu dar um zoom aqui no videozinho. Sobe, a escada tá aqui atrás, tá? Aqui tem essa sala de estudos. E o quarto dele é basicamente um corredor. Aqui Também tem... vai e volta. Aqui, a escada tá aqui, perdão. Tá? Mas O ela banheiro chega, tá cá. ela chega pra cá? Ela chega pra cá. Tá.
E aqui tá o quarto do Júnior. Deixa eu ver aqui na planta. Isso, ela chega pra cá, Tudo bem. tá? E o quartinho dele basicamente só cabe a Ele cama. tem tipo um loft, gente. Ele tem o loft da cobertura com uma sala de estudos. Então o Júnior ele tá isolado lá. Acho que ele escolheu o melhor quarto pra ele, que ele tá lá em Simão. Tem um quarto só dele. Tem as questões de Feng Shui aqui também. Quer falar, até? Vamos falar. Ele não tem um quarto, ele tem um lugar com a cama encaixada, basicamente, né? Que ele tem um grande espaço de circulação ali no quarto. Deixa eu mostrar uma foto aqui, ó, pra vocês verem. O quartinho dele. A cama dele tá entuchadinha ali, ele tem um dormitório, basicamente. Nessa foto ele tem uma mesinha só aqui do lado direito, tá? Mas ele tem, o quarto dele não é um lugar amplo, assim. Ele consegue enxergar quem tá chegando porque é um corredor, mas é um corredor aberto, assim. Mas é mais uma caminha encaixada do que realmente um grande espaço. Tudo bem que ele tem a privacidade dele e que é uma casa de veraneio. Tá. Sim. Em termos de planta, né? Aqui, ó, a gente tem uma grande falta aqui, a área faltante é a área da sabedoria. E mais uma vez, um excesso no relacionamento. Era pra dar tudo certo, né, gente? Mas, infelizmente... A gente tem quarto de edícula? Foto do quarto de edícula? Tem, eu vou colocar, tá na sequência. Eu acho que aqui é uma lareira, não é, Bel? Aqui? É, a torre da lareira. É a torre da lareira que vai dar no relacionamento de novo. Aqui nessa área excedente do relacionamento, tá? E aqui ele também tá pra trás da entrada da escada. A cabeça dele tá pra trás da entrada, também é um fator aí de estar pra trás da porta. É um padrão, né? Em todos é um os padrão, quartos vai uma volta. questão similar, assim. Isso, essa questão de estar pra trás. No caso aqui ainda tem uma fuguinha, não uma fuga de energia, mas a energia tende a sair Tem mais. também isso, é verdade. É chegada da escada alinhada com porta de saída. Então o Ti que chega, basicamente, o Ti que chega aqui na escada, ao invés de ir, né, de ser distribuído, ela vaza e acaba indo aqui pra essa varandona, tá? Também é um conceito do Feng Shui que a gente estuda quando tem acesso alinhado com outra saída. O Ti não circula, perda de energia de novo, tá? Então, basicamente, muito perda de energia, problemas de sabedoria, vai e voltas e fogo no relacionamento, assim, de uma maneira geral. É uma coisa bem interessante. Vamos só mostrar pra vocês que a gente falou que ela ficava lá na edícula. A gente tem a foto essa aí é a planta lá da edícula, que era uma garagem, aquele chanfradinho lá, estacionamento dos carros, isso, né? a edícula é esse pedacinho aqui, ó. A gente fez aqui a delimitação, tá? Ela acessa por aqui naquela passarela e a gente tem aqui... Pra variar, uma falta na área da sabedoria, só pra completar. Só pra completar um pouquinho. Mas assim, é uma planta mais tranquila, né? É planta de sabedoria e excesso no relacionamento. Excesso no relacionamento e criatividade. Mas é bem repetido. É bem repetido, o padrão é sempre o mesmo. Mas ela tem aqui um corredorzinho de novo, um corredorzinho estreito, porque tem essa lateralzinha e um corredorzinho estreito também, que vai abrir nesse espaço todo. Mas pelo menos não tá no vai e volta, não tá pra trás. Não tá no vai e volta. A né? cama, tá nesse caso, está na posição de comando, mas tem uma janela nas costas. É uma janela alta. Eu tenho foto. Pronto. Ele fazia muito isso, tá? Uma coisa muito carta marcada do Frank, ele gostava de fazer essas janelas altas. E quando a pessoa ela tem uma janela nas costas, mesmo que seja uma janela lá no alto, ela não tem controle de 100% do que está acontecendo. Então a posição de comando pelo Feng Shui é quando você está de frente para quem entra no ambiente, com uma parede atrás protegendo você, uma parede atrás sem nenhuma vulnerabilidade como uma janela. Por quê? Porque realmente pode acontecer alguma coisa pela janela que você não está enxergando. Desde entrar uma lagartixa, até realmente alguém abrir a janela e entrar por cima, ou sei lá, um ladrão, alguma coisa assim. Mas é um ponto que você não tá enxergando o que tá acontecendo, tá? Então, nesse caso, tá melhor, tá muito melhor que o quarto dela. Porque ela tinha banheira, aqui não tem banheira, não tem nada, não tem seta. Não tem seta apontada pra ela, nem pro tem as duas mesinhas, né? Tem a seta da mesinha de cabeceira, mas dentro do cenário que ela tem. Tem duas mesinhas de apoio, é uma cama maior, então realmente é melhor. Mas tem esse fator aí da janela, estar de costas para a janela, que tende a gerar insegurança para quem fica dormindo nessa posição. Mas perto do que ela estava vivendo é bem melhor. Insegurança aonde, né, gente? A gente está falando de uma cama de casal. Então essa insegurança, ela vai ser transferida naturalmente para o relacionamento amoroso mesmo. Então aí também essa questão de ela ter essa questão de ele trair ela e ela saber e ela não ter controle sobre isso, tá? Então... o fato é, cama de costas com janela na cabeceira, o casal tende a ter problemas conjugais nesse sentido de outros casos amorosos aí no meio do relacionamento,
tá? Só pra trazer, gente, quando a gente tá de costas, só uma cama de costas pra janela, a pessoa tende a ficar insegura. Isso. Porque tudo que é do Feng Shui é sobre repetição. É sobre você repetir aquele padrão todos os dias dormir várias vezes, tá? É a casa de veraneio, meninas, tudo bem. Mas quando eles estão dormindo aqui, a tendência é insegurança ao dormir. E é muito dentro, a pessoa vai se sentir insegura. E a pessoa vai se sentir insegura no relacionamento afetivo, por quê? Porque é na cama onde você dorme com o teu parceiro. No caso aqui, a gente não sabe se eles dormiam juntos ou não, porque eles, cada um tem 3 quartos agora, né? Porque tipo, era o quarto dele, o quarto dela e o quarto de ela dormia de verdade, né? Então é um pouco complexo. Mas na cama de casal, a cama de casal ela leva esse símbolo, né? Do lugar onde você tecnicamente, teoricamente, dorme com o parceiro, ou pelo menos tem relação afetiva com o seu parceiro. Tradicionalmente na cama, né? Mas tudo bem, as pessoas vão dormir aí e é por isso que tem essa conexão direta de insegurança e essa projeção com o parceiro. Exato. Só pra vocês verem aqui, a edícula tá aqui, tá? O quarto tá aqui. E tem essa piscininha aqui na frente, o acesso é por aqui, ó. Tá vendo essa passarela subindo aqui? É onde acessa a porta de entrada lá atrás. Tá? Dizem que o Einstein dormiu aí, gente. Dizem que o Einstein foi visitar e dormiu aí. Muito chique, Era amigo dos cálculos. Então só pra finalizar, é isso, tá? Em termos de casa, são esses os pontos. Então, de uma maneira geral, o que a gente encontrou aqui? A gente já vai falar da cascata, tá? Segura aí. De uma maneira geral, o que a gente encontrou aqui? Muita repetição, tá? Quando você analisa a casa como um todo, você tem que entender os padrões de repetição, que são os fatores mais presentes na vida dessas pessoas e o que trouxe aí as questões, enfim, de vida deles. Então, muita repetição de vai e volta, né? Da pessoa sempre estar para trás. Muita questão de perda de energia, né? Então, os afunilamentos, as entradas estreitas, os bloqueios, muita perda de energia. Muitas questões na sabedoria, né? Repetições de falta na sabedoria, o acesso ali também, né? Para baixo ali do térreo na sabedoria. Muita repetição de excesso no relacionamento, só que também muito fogo nesse relacionamento, então um relacionamento bem explosivo, né? Acho que são esses os pontos principais, né, Bel? E o vai e volta, você falou. Eu falei do vai e volta também, mas acho que esses 4 pontos são os pontos que a gente pode trazer de uma maneira mais global. E qual que a gente grande ali, Bel? Só pra gente finalizar e falar da cascata. E, gente, assim, a gente tá falando que são os principais pontos de análise da casa, mas tem um ponto que é o óbvio, que é o que a gente vai falar agora, que o óbvio não pode deixar de ser dito, que são 2. 1, estamos em cima de uma cascata que a gente já vai falar. 2, estamos no meio de uma floresta, com uma mata bem fechada, que pelas fotos é um lugar que fica muito frio, tá? É um lugar que fica realmente muito gelado, mas mesmo no verão, assim, é um lugar que só de você ver as imagens, só de você ver as fotos, ela já transmite também uma característica, uma sensação de escuro e umidade. É uma profundidade, tá? Uma construção, né? É uma construção no coração da floresta, na profundidade da floresta, na escuridão da floresta, escondida no meio das árvores. Então tem toda essa característica ainda dessa construção. Ela não é uma construção fogo, não é uma construção sol, super brilhante. Ela é uma construção que dá pra ver que é um lugar de reclusão, um lugar de interiorização, é um lugar de recolhimento. E tem um excesso muito grande de água. Só antes de falar isso pra vocês sobre a cascata, gente, só terminando um pouquinho da história dos Kaufmann. Termino antes ou primeiro a gente fala da cascata? Termina depois, óbvio. Então vamos terminar depois. Fala da cascata, Bel. Vamos falar da cascata. Tem uma foto mostrando bem a cascata? Tem, deixa eu pegar e a gente compartilha, peraí. Eu não sei se vocês sabem desse detalhe, tá? Quem estuda arquitetura provavelmente sabe, mas quem não estuda talvez não saiba. Tem aquele mostra do pezinho aqui, o lugar onde a pessoa colocava o pezinho. Mostra. Gente, não pode colocar pezinho, eu muito ia querer colocar o pezinho lá. Gente, é aquela escadinha lá do térreo, desce aqui e você consegue, a ideia era eles mergulharem na cascata, ficarem com os pés sentadinhos aí, pisarem na cascata. Né? O primeiro ponto que a gente trouxe aqui pra vocês. O Frank, ele escolheu implantar essa construção em cima da cascata. Então ele usou ele usou a base, o basement da casa, a base da casa é justamente a cascata, tá? Então toda a casa está construída em cima de uma cachoeira. O que é cachoeira? O que é essa água? O que é o elemento água? O elemento água, ele leva. Se você coloca, vou jogar uma folhinha, você já fez isso, gente? Tá? Tem um rio, você joga uma folhinha, aí a folhinha ela vai embora. A água ela tem essa força, esse poder de levar embora energia, tá?
No caso, a gente tem, lembra lá atrás, no começo da live, que a gente falou que é um terreno que desce? É um terreno que desce, que está acompanhando o relevo, a topografia do local. Então a energia, ela está sendo, ela já naturalmente já desce. Um terreno que desce já tem essa energia. Só que a gente tem um agravante, um acelerador, digamos assim, de velocidade dessa energia, que é a própria água. A água é um grande movimentador de Chi. Os movimentadores de Chi já são realmente as águas do planeta, né? Isso. E hoje em dia as rodovias e tudo mais. Mas a água tá levando esse Chi embora também. Tá levando esse Chi embora no sentido de levar, drenar também toda a energia da casa. Então temos aí essa água levando embora, e essa casa está implantada em cima, então essa energia que está vindo está toda sendo vazada, tá? E sem contar que, a gente já estava falando que essa casa ela tem uma temperatura mais yin, um clima mais yin, ela é um lugar muito de interiorização. E se você está dormindo com lateral ou com cabeceira para um banheiro, já vai aflorar o lado emocional. Imagina uma casa em cima da água. É uma casa que você consegue ouvir, diz que você não consegue ouvir tanto a água lá de dentro. Se estivesse de frente para a cascata, você escutaria mais a água do que da forma como ele implantou. Mas tem água passando, a água tá lá, ela é um elemento presente. Inclusive, lá é o nome da casa. A casa chama Falling Water, por causa da cascata. Então, essa água, ela tá... né? Falling, é caindo. Então, essa água, ela tá influenciando, sim, não só aquele quarto, aquele banheiro, tá influenciando essa casa inteira. Então ela é uma casa com muita energia yin, ela é uma casa com muita introspecção. O elemento água, ele é benéfico. Pela medicina chinesa, a água ela é a raiz da vida, ela é a semente primordial da vida, mas nenhum elemento em excesso vai ser benéfico. E a água em excesso, ela vai fazer a pessoa ficar muito introspectiva, ela vai fazer a pessoa mergulhada muito nas profundezas, ela pode sim agravar a depressão e ela pode fazer a pessoa aflorar muito o lado emocional dela. Então a gente está juntando uma casa que tem em cima do próprio elemento água, que tem muita água, que está na profundeza das florestas, que tem muita sombra das árvores, que tem o próprio sombreamento dessas varandas, que tem o material, tem muito metal presente aqui. O metal, ele conduz a água. Então, apesar de a gente olhar essa fachada, por estar no meio da natureza, por a gente ter os 5 elementos, ele é agradável, mas se você começar a analisar mais a fundo, a gente tem um excesso, apesar do elemento água. Então, passar aí uma semana, um final de semana, tudo bem. Quero passar lá, tipo, um mês aqui para escrever um livro, talvez é super certo. Mas se você for sempre, se for se conectando muito com esse espaço, você vai aflorar, a pessoa vai tender a aflorar excessivamente a água. Tanto é que a Liliane, ela ficava lá em cima, né, que é o ponto mais alto, pra tentar fugir dessa energia, tá, gente? Realmente, assim, é uma casa com muita drenagem, mais ainda agora, com essa água drenando ainda mais o Chi desse imóvel. Se o Frank tivesse feito lá embaixo, onde a água é recebida, e não onde ela está vazando, talvez já tivesse... Seria diferente. Seria na frente de um lago, isso, né? Porque daí a gente está recolhendo energia. Ainda assim seria uma energia do lago, né? Uma energia ainda mais assim parada, mas não seria seria... Mas é diferente uma energia seca, que ela tem um outro ponto do Feng Shui, quando você tem uma construção em frente de um lago, a energia ela tende a ser uma energia mais parada por causa da água, tá? Uma energia tem essa profundidade da água. Mas aqui o importante é que eles estão em cima de uma cascata. Cascata é movimento, é água em movimento levando o Chi embora. Exato. Então aqui a gente tem uma água drenando a energia da casa. Exato. Só pra finalizar, a gente queria só contar o que aconteceu no final de tudo isso, né? Claro que eles já faleceram, isso já faz muito tempo, tá bom? Mas o que aconteceu? No final, eu não sei dizer quanto tempo eles passaram usando a casa, tá? Fato é que eles pararam de usar porque a Liliane, a esposa do Edgar, tá? Ela acabou se suicidando na casa. Ela acabou tomando remédios demais, com bebida demais e acabou tendo aí, enfim, ela se suicidou aí na casa. Não na casa, ela acabou desmaiando, eles acabaram levando pro hospital, mas ela realmente não sobreviveu, tá? E aí a gente consegue linkar um pouquinho tudo que a gente falou aqui pra vocês nessa live com o que aconteceu de fato com as pessoas, né? Como a Bel falou, a gente, arquitetonicamente falando, a casa é maravilhosa. Em termos de projeto, é uma obra de arte arquitetonicamente falando é fabuloso, mas energeticamente falando
Aí, lembra que a gente tá falando que a primeira coisa que a gente falou nessa live, a gente sempre tem que pensar na casa e na pessoa. Então, pra uma pessoa, de repente, extremamente young, que me parece que o Kaufman era uma pessoa extremamente young, pela vida dele, pelo que ele vivia, aí era um lugar onde ele ia baixar o fogo dele, ia conseguir descansar. Então, para uma pessoa extremamente young, seria uma casa extremamente positiva, que é o momento que ele... Não sei se extremamente. Bom, mas não era tão ruim assim. Entende? O que a gente quer que vocês entendam depende da pessoa. Então, para uma pessoa extremamente young, talvez não tivesse tido problema. Mas a gente está falando de um dos membros da família que já vinha com um quadro de depressão, que já tinha talvez um quadro muito mais yin. E se ela passasse, de repente, passar as férias aí, de repente para ela fosse demais, tá? Então, estamos falando aqui, Frank Lloyd Wright, para morte? Não estamos falando isso. Ah, Colin Woodard é responsável pela morte dela? Não. Mas o que a gente está falando a casa influencia as pessoas. A casa, ela vai mexer no emocional e no psicológico das pessoas. E se ela já estava triste, se ela já estava em depressão, se ela já estava cansada, ela achou um lugar que fazia sentido com o padrão de vibração que ela estava vivendo. Tá? Óbvio, isso é uma grande fatalidade e tudo mais. Mas é interessante a gente olhar para isso, para quê? Pra gente usar nos nossos projetos, porque que a gente pode aprender com isso tudo e como é que a gente pode prestar mais atenção naqueles moradores para conseguir ajudar eles da melhor forma possível, para conseguir trazer para esse espaço, como é que a gente poderia trazer para uma construção mais energia para ela, de repente, só sabendo disso, a gente teria feito um quarto completamente diferente para a Liliane. Não teria colocado fogo no relacionamento que já estava pegando fogo. Né? E até uma reflexão que a gente pode fazer, Bel, porque o Frank, ele era realmente muito espiritualizado, ele era muito intuitivo, né? Tanto é que falaram que ele desenhou isso aí rapidinho, mas pensando nisso, ele como uma pessoa muito sensível, ele acabou sim fazendo um projeto exatamente projetado, representando a família Kaufman e todas as suas questões pessoais. Ele fez, né? Ele conseguiu fazer esse trabalho de uma forma muito concreta, né? Analisando a vida deles hoje, depois de tudo, e entendendo o Feng Shui, ok. Mas o que a gente quer trazer aqui pra vocês é exatamente isso que a Bel falou. Se eu sei que o cliente tem essa questão, se eu sei que ele tá vibrando nessa frequência, eu posso, com o meu projeto, mudar essa frequência, conversar com o meu cliente e ver se ele quer transformar a vida dele, se ele quer não ter problemas de relacionamento, se ele quer mais estabilidade, eu vou trabalhar de um jeito. Se ele quiser fogo, a gente taca fogo, não tem problema, tá? Mas é ter essa consciência na hora de projetar e pra poder tirar a pessoa da mesma vibração e trazer uma melhoria pra vida dela, trazer bem-estar e trazer uma mudança de vida efetivamente pela maneira como a gente constrói, tá? É pra isso que a gente tá aqui no canal, é pra isso que a gente tá trazendo esse conteúdo todo pra vocês. Pra gente poder projetar de forma mais consciente mesmo, Exato. Entender como os chineses entenderam lá atrás, que é causa e consequência e que tudo na casa vai conversar com as pessoas, que vai mudar sim a forma como elas pensam e agem e que a gente pode influenciar isso de uma forma alinhada com as expectativas mesmo do nosso cliente. A gente pode usar a casa como uma ferramenta que vai ajudar no desenvolvimento, no amadurecimento, no autoconhecimento dos nossos clientes também. Então é uma coisa a gente ser intuitiva, como o Frank foi, extremamente intuitivo, ele fez uma casa precisa para tudo que eles estavam vivendo, que refletiu realmente, talvez, muitos dos sentimentos da vida deles. E se ele soubesse fazer isso, de repente ele poderia ter feito uma casa completamente diferente, trazido um outro destino, talvez, para essas pessoas. Então, é isso, aprender isso e ter o Feng Shui como mais uma ferramenta de projeto para que a gente possa ajudar ainda mais os nossos clientes, trazer harmonia, bem-estar, que é o que a gente busca hoje, né? É o que os clientes querem. Com tudo acontecendo ao mesmo tempo e ninguém tem tempo, todo mundo estressado, ansioso, tudo mais, a gente pode sim contribuir, tá? E só pra finalizar, tá? A Casa da Cascata hoje, depois da morte da Liliane, eles passaram a não ir mais pra casa, né? O pai e o filho. Com o tempo, acho que depois que o pai faleceu, ficou a casa pro filho, pro Júnior, e ele acabou doando a casa como um patrimônio histórico aí pra região. E a partir de lá, a casa ela virou um museu para arquitetos do mundo todo visitarem aí uma obra do Frank e poder conhecer de perto aí a arquitetura dele, tá? Então nunca mais ninguém morou nessa casa depois desse incidente aí. Até porque daí a gente já começa a entrar em energia de predecessores aqui, mas tudo bem. E hoje ela está aberta para visitação, de tempos, tem que ver se está sempre aberta, porque de tempos em tempos tem reformas e manutenções, porque com a água a casa acabou cedendo, eles tiveram que fazer grandes investimentos aí para manter ela em pé.
Mas dá pra visitar aí, se vocês forem visitar, manda pra gente aí uma foto, né, lá, porque deve ser realmente incrível. Quem sabe um dia a gente não vai precisar. A gente vai, com E a certeza. gente visita essa casa aí pra ver de pertinho e sentir, né? É bem legal sentir a construção. Gente, esperamos que vocês tenham gostado dessa live. Se você gostou, se ela te ajudou, se você achou legal essa live, dá um like aqui pra gente, saber que você gostou. Essa é a primeira live dessa série que a gente tá criando agora, das grandes obras. E a gente quer saber aqui realmente a opinião de vocês, então a gente gostaria muito que você comentasse aqui nesse vídeo mesmo o que você achou, que outra grande obra você gostaria que a gente estudasse aqui pela ótica do Feng Shui pra gente, porque vocês viram que realmente foi uma pesquisa que a gente estudou, pesquisou, viu outros vídeos, então a gente quer a opinião e a participação de vocês aqui com a gente pra gente criar uma série bem bacana pra vocês. Certo? Certo. É isso. Então, curte, segue o canal, segue Se a por gente acaso por você aí. não segue a gente no Instagram, a Sim. gente tem Instagram, então segue a gente também por lá. E a gente tá sempre trazendo muito conteúdo pra vocês, gente. Um beijo pra vocês e até a próxima.